Salve galera, seja bem-vindo ao Resenhando. Eu sou o Daniel Dutra, esse é o nosso canal de música com Mega Drops das edições. Vamos ver aqui: 262, 263, 264 e 265 da Road Crew. Vamos lá, as 4 edições mais recentes da revista. Mas antes de a gente começar a falar dessas 4 edições da Road Crew, as 4 mais recentes, aquele recado muito importante que você pode dar aquela moral agora mesmo enquanto eu estou falando. Rapidinho, não é inscrito no Resenhando ainda? Tá esperando o quê? Mete o dedão aí, se inscreve. Se você está no smartphone, acredito que você esteja assistindo esse vídeo na horizontal, né? É o certo. Então mole, bota na vertical e rapidinho, tá aí embaixo, você vai, clica, se inscreveu, beleza. Tá no PC? Tranquilaço também, canto inferior direito da tela, passa o mouse, tá lá, vai aumentar um pouquinho, se inscreva, beleza, se inscreveu, não fez isso ainda? Já dei as coordenadas, vamos lá, eu espero um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1, pronto, já deu tempo, se inscreveu, beleza. O Resenhando também tá nas redes sociais, então é fácil, é só você lá curtir a página no Facebook, seguir no Instagram e seguir também no Twitter. Conteúdos diferentes nas 3 plataformas colocadas por mim, pelo Cláudio e pelo Jay. É isso, então vamos lá, a edição 265 da Road Crew. Vamos começar por ela, obviamente, a mais recente. Vocês sabem que a revista aí está passando por um período de bimestral, desde a pandemia, e essa é muito importante porque a Road Crew agora está de volta às bancas. Isso mesmo, depois desse período longo que acabou afetando a Adnap, que era a distribuidora nacional, basicamente monopolizava, e ela era da Editora Abril. A Editora Abril decretou falência, entrou com pedido de recuperação judicial, a Adnap foi nesse bolo também, e agora a Road Crew está com uma nova distribuidora que entrou no mercado. Então você pode achar nas bancas agora, é só você conferir nas redes sociais da revista, tem sempre as datas em que elas estão chegando em cada uma das cidades de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dessa aqui, que tem o Dream Theater e o Exodus na capa. Eu vou dar uma folhada, aquele esquema de sempre, vou dar uma cornetada, falar o que tem aqui, o que tem ali, contar um pouquinho dos bastidores do que eu fiz para a revista, exatamente pelo esse motivo da revista estar saindo de 2 em 2 meses. Imagina a quantidade de coisa que tem feita já há um bom tempo, que ainda não saiu e vai acabar saindo aí também. Enfim, vamos lá. Passando aqui, temos os tradicionais anúncios e vamos para o cenário. A parte legal do cenário é para você conhecer um monte de coisa que é feita no Brasil especialmente, e que muita coisa eu nem tinha escutado falar até chegar aqui, como alto-falante. Não sei o que é, não ouvi honestamente. Kiko Shred, esse aí quem não conhece, então o disco novo que ele lançou recentemente é muito bom. The Troops of Doom, isso aí também já nasceu grande, né? Então já teve até entrevista comigo em 2020, se eu não me engano, na revista, entrevista com a banda inteira. Vamos continuar passando aqui o cenário. Inferno Nuclear, Excalibur, Inner Immensity, não conheço nenhuma delas também. White Mammoth, Arcane Fire, Felipe Andreoli, baita disco instrumental que ele lançou também esse ano. Vamos ver o que mais aqui. Gabriel Winter, outro guitarrista, esse eu também não conheço. O Felipe Andreoli é baixista, porque tem o guitarrista que é o Kiko Shred, não se confundam. Vamos lá, pronto, acabou aqui. Vamos passar para o conteúdo. Sim, agora vem Dream Theater, entrevista com James Labrie. Essa fui eu que fiz, e tem uma entrevista também com o Jordan Rhodes, feita pelo Guilherme Spiazzi. Bom, o que eu posso falar disso aqui? Foi uma entrevista curta, foram 20 minutos só de papo, mas infelizmente eu tive que cortar algumas perguntas, mas o conteúdo ficou bom pra caramba. E se tivesse mais tempo de entrevista, se o Labrie não tivesse que ter um outro papo, falar com outro jornalista logo depois, eu tenho certeza que ele ficaria muito mais tempo, na verdade, no Zoom, falando comigo. E foi bem legal. O cara, assim, critica da maneira que você quiser, mas o cara é um gentleman. Assim, é impressionante como o cara é educado, atencioso, responde bem a tudo que você pergunta para ele, independentemente do que seja. Tem até uma história curiosa, que quando o Dream Theater tocou aqui na turnê do The Astonishing, no Vivo Rio, em 2016, eu fiz um blind ear, ou seja, presencialmente com ele no backstage do Vivo Rio. E
eu tinha colocado várias músicas, tinha pré-selecionado a lista, obviamente, e coloquei o Winery Dogs, que é a banda do Mike Portnoy com o Rich Kotzen e o Billy Sheehan. E quando eu entrei lá, a assessora da gravadora virou e falou, olha, não toque em absolutamente nada do Mike Portnoy. Aí eu pensei comigo mesmo assim, porra, tem uma música do Winery Dogs aqui, e agora? O que eu vou fazer? Na boa, tava no iPod, eu não vou trocar e vou fazer assim mesmo, entendeu? Sinto muito, me desculpa, assessora, mas o que acontece? Na hora que eu coloquei a música, ele ouviu, curtiu, reconheceu a voz do Rich Kotzen, elogiou pra caramba o Rich Kotzen, aí eu falei com ele, eu peço desculpas, eu não sabia, já estava com o material todo pronto. Quando eu cheguei lá, a assessora avisou que não era para fazer nada relacionado ao Mike Portnoy. Aí ele falou assim, ué, mas por que ela disse isso? Não tem problema nenhum não. Tá? Eu falo o que você perguntar, ou seja, ainda tem esse detalhe ainda para o cara ganhar mais pontos no conceito. Vamos passando aqui. Detalhe importante, tem uma matéria bem legal, que essa aqui fui eu que escrevi, ó. Que toda a entrevista principal de capa da Road Crew vai sair com texto à parte, alguma coisa especial, e eu falei exatamente da trágica coincidência da capa do Scenes from a Memory Live, que foi lançado no 11 de setembro de 2001, e tinha na maçã lá pegando fogo as Torres Gêmeas, a Estátua da Liberdade. É uma mórbida, coincidência. Trocou, eu expliquei todo o histórico aqui, inclusive deu uma passada de como isso atingiu a música em geral, como os atentados terroristas atingiram a música em geral naquele ano, dali pra frente. Vamos lá, vamos continuar passando aqui. Entrevista com o Rolf Kasparek do Running Wild. Para quem curte, tá com um disco novo, eu não escutei ainda. Hidden Tracks com Atomic Rooster. Aí vem Mr. Big. Essa fui eu que fiz. Entrevista com Billy Sheehan para falar dos 30 anos do Leaning Tweet. Na minha opinião, um dos maiores álbuns da história do hard rock em todos os tempos. Tem To Be With You, para quem é mais pop aí conhece, mas tem Green Tinted Six Mine, Daddy Brother Love a Little Boy, Alive and Kicking, enfim, o disco é simplesmente espetacular. E completando essa parte especial com Billy Sheehan, tem o playlist também, que ele fala exatamente faixa a faixa do Leaning Tweet. É uma parada bem legal de bastidor. Essa segunda vez que eu entrevisto o Billy Sheehan, e o cara é um dos maiores contadores de história que você pode ter a oportunidade de entrevistar. Ele estava com baixo, a entrevista foi via Zoom, vídeo, e ele estava com baixo, tocava, fazia as brincadeiras durante a entrevista, e na hora do playlist, toda música ele tocava um pouquinho da música no baixo. Assim, imagina, você que é jornalista e é fã da banda e da Por Cima, você consegue conciliar esses dois lados, como foi um negócio bacana. E bem interessante, em To Be With You, ele tocou uma linha de baixo, bem no início da música, que ele falou que chupou do Paul McCartney de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E detalhe, ele virou e falou assim, nunca tinha falado isso pra ninguém, ou seja, essa é para colocar no currículo. Entrevista com o Peavy, do Rage, vamos passar mais um pouquinho aqui, também não ouvi o novo álbum do Rage. Collection da Dorsal Atlântica, uma das favoritas da casa. Eu não tenho lido, não tenho conseguido ler as matérias da Road Crew, mas essa eu fiz questão de ler. E foi curioso, porque, obviamente, o lance legal da Collection é como você coloca de maneira completamente diferente na parte de imperdíveis, excelente, bons, cuidado, etc. Eu nunca colocaria o 2012 como cuidado, mas está aqui feita pelo Écio Souza Diniz. É interessante isso, até porque tem só a música Comissão da Verdade nunca permitiria para mim esse álbum estar no cuidado, mas eu entendi os pontos do Écio aqui, falando até da produção do disco. Vamos continuar passando aqui, entrevista com Danny Filth, do Cradle of Filth. Mais anúncio, a entrevista só com o Nick Anderson. Só com o Nick Anderson para falar do Lucifer 4, o novo álbum Lucifer 4, o novo álbum do Lucifer, que é bom para cacete. E agora vem as resenhas. Eu obviamente vou falar do que eu escrevi e o que eu já ouvi, porque tem coisa que eu não consegui ouvir ainda e não vou conseguir ouvir também. O Exodus novo, Persona Não Grata, gostei bastante do disco, mas não o suficiente, acho que não vai estar na minha lista de melhores do ano. Mas vamos lá. O Eclipse Wired, essa foi eu que escrevi. O disco é legal, mas é um disco que, na minha opinião, é esquecível. A banda vinha de 3 discos realmente muito, muito bons, só que a fórmula já cansou um pouquinho. Esse disco me soa... Acho que de repente a banda não precisaria ter lançado um álbum agora. Mas é isso, não é ruim, não é ruim.
enfim, não é mesmo, mas não acrescentou nada em relação ao que a banda vinha fazendo antes. O que mais tem aqui? Trivium in the Court of the Dragon. Estão falando muito bem do álbum, também não ouvi, tem que ouvir. Tá aqui o novo do Udo, Game Over, que eu também não escutei. O Blood on Blood do Ronnie Wild, acabei de falar, também não escutei. O The Duets Collection Volume 1 do Jeff Scott Soto, essa foi eu que escrevi. O disco é muito legal, extremamente agradável de se escutar. Para quem não sabe, ele pegou músicas da carreira dele como um todo, Talismã, Solo, Takara, Yngwie Malmsteen, e botou um monte de convidados, até Soul Circles, que é com o Jim Castronovo dividindo os vocais com ele, porque o Jim Castronovo tocou bateria no Soul Circles antes de ser substituído pelo Virgil Donati. E o disco é muito legal, muito agradável de ouvir, então vale a pena você conferir. Para quem é fã do cara, uma das maiores vozes da história do hard rock, um prato cheio. O Heroine do Inglorious, a banda conseguiu lançar uma das minhas favoritas, 2 álbuns sensacionais no mesmo ano. O Will Ride certamente vai estar na minha lista de melhores do ano. E esse álbum tem uma parada muito legal, o Heroine. Ele só tem covers de bandas que tem, ou de artistas femininas ou de bandas que tenham vocalistas mulheres, porque o disco, ele, além de ser beneficente para a Fundação Women's Aid, que presta auxílio a mulheres vítimas de abuso, enfim, é uma homenagem a heroínas da música, não só do rock, porque tem Miley Cyrus, tem Whitney Houston, a versão maravilhosa da música do Plastic Hearts, do Miley Cyrus, que é um dos melhores álbuns lançados em 2020, então vale a pena conferir sem preconceito, descasso. O que mais aqui? A Drink with the Death, Rehearsal Live do Faces of Death, banda brazuca, que já entrou no hall das minhas favoritas também. Os caras fizeram uma live, não foi eu que escrevi, tá? Mas eu só tô comentando porque eu gostei realmente muito do disco. Fizeram uma live no meio desse período de pandemia, ensaiando, e lançaram um álbum, ainda bem, um descasso para quem gosta de death metal, meu amigo. Cara, para death thrash metal, pratíssimo, prato muito cheio. O que mais aqui? Cine, que eu não ouvi, preciso escutar. O Night Stinger, que eu fui cheio de expectativa para ouvir e não achei grande coisa. O Walk in the Hemisphere do Sun Road, baita disco dessa banda de hard rock paulista. O que mais aqui? Vamos continuar passando. Rush the Green do Mastodon, que eu achei legal, mas eu esperava mais em relação até do que eu gosto dos outros álbuns. Troops of Doom, Absence of Light, mais um EPzinho que só serve para dar um pouquinho mais de água na boca pro álbum cheio. The Visiting do Dark Tect, essa também não escrevi, eu vou falar quando eu tiver resenhado o disco, mas é um baita álbum de uma banda paulista de metal extremo, mas nesse disco os caras realmente deram uma viajada e acrescentaram alguns elementos muito maneiros na música, vale a pena conferir. O The First X-Fears, uma banda de prog metal nacional também, que acerta por não ter vocais tradicionais, não são guturais, mas são mais graves, não tradicionais em relação ao estilo. E 2 que eu fiz, o New Man, New Song, Same Shit, Volume 2, do Me and Dead Man, no projeto Folk Blues Country do Nergal. Cara, que disco fabuloso, fica um pouquinho abaixo do Volume 1, que foi o meu álbum favorito de 2020, mas, cara, é maravilhoso. O Nergal, desculpa o termo, perdoe meu francês, mas o cara é foda. E o Wrecking for Society do Metrallion, cara, uma banda das antigas, anos 80, do Rio de Janeiro, que voltou agora e lançou um disco que, enfim, você precisa ouvir. De repente você que é mais novo, não viveu aquela época, não vai curtir tanto, porque o disco ele é datado, porque os caras, na verdade, eles regravaram o que eles lançaram na época, nesse retorno. Cara, mas o disco é muito legal. Quem curte metal tradicional, com aquelas pitadinhas de thrash metal ali, enfim, vai curtir pra caramba. Eu achei o disco bem legal. Só a produção poderia ser um pouquinho melhor, mas enfim, isso faz parte. Anos 80, né? Entrevista com Bill Steer, do Carcass. Só com ele, não tem o Jeff Walker. Entrevista com Exodus, que é um dos destaques da capa, junto com o Dream Theater. Entrevista com Gary Holt e com o Tom Hunting. É isso. Não tem o Steve Souza. Ainda bem que não tem o Steve Souza para ele falar merda, porque ele é um anti-vacina, um belo de um idiota. Então vamos lá, continuar aqui. Eternal Idols do Alan Lancaster, do Joy Jordison, ex-batera dos Slipknot. Aí tem entrevista com Mordred. Headphones and Fury com Castor do Torture Squad. E é óbvio que o Castor colocaria Kiss
nele. Colocou aqui a música Nowhere Run, que é maravilhosa realmente, do Killers. Fora Ozzy, Nervosa, Saxon, Lockdown e Hateful Murder. Mais um pouquinho de entrevista de anúncio, entrevista com Blackberry Smoke. Tem o Class Crew com Unleashed Memories do Lacuna Coil, o descasso. For Ladies Only do Steppenwolf e o Ratchet do Chaos. Backgrounds do Candlemas, a terceira parte, baita banda do metal. Entrevista com Asphyx. O que mais? Entrevista com Sodom, é com quem? Só poderia ser com Tom and the Reaper. Eu não li nada disso, galera. Não consigo ler nada disso, ainda mais essa edição que é mais recente. Entrevista com... Deixa eu tentar ler aqui. Que nome, que banda é essa? Que banda é essa, meu amigo? É de death metal. Artspire. Ok, é isso, não conheço. Só tem 2 colunas nessa edição, então vale a pena você ler o Brotherhood do Luiz César Pimentel, a única que vale realmente. Vamos lá, e Profile com figuraça, o Keaton de Pena do Hirax. Esse cara, meu irmão, respira heavy metal, vale muito a pena você conferir o trabalho do Hirax também. Vamos então para a próxima edição. A 264 com Iron Maiden na capa, tem que ser, assim, muita gente fala assim, são as mesmas capas de sempre, meu amigo, Iron Maiden lançou disco, tem que ser capa, você vai fazer o quê? Se você tem a possibilidade de colocar o Iron Maiden na capa, você tem que colocar o Iron Maiden na capa. Então, obviamente que não, até você ver que são as mesmas capas, eu vou dar um exemplo da capa do AC/DC do Road Crew, uma entrevista com Cliff Williams, Angus Young e o Brian Johnson que eu fiz, 8 páginas. Meu amigo, o AC/DC só falou para 2 veículos no Brasil quando lançou o Power Up. A Road Crew e o Fantástico da Rede Globo. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Então você vai pegar e não vai colocar na capa? Por favor, né? Vamos lá, vamos dar uma folhada aqui. Vamos lá, mais uma vez, para o cenário. Tá aqui, ó, o X-Fears, que eu falei da resenha da edição anterior, uma banda bem legal. The Cross eu não conheço. Lich, não conheço. Bogotá, Motorhammer, também não conheço as 2 bandas. O Motorhammer já ouvi falar de nome, mas nunca ouvi. Malvada, para que você já deve ter escutado, tá tendo um hypezinho até de anúncio, propaganda das meninas, mas o disco é bem legal. Muita gente esperando que alguma coisa como a Nervosa ou a Cripta, só porque são 4 meninas, 4 mulheres na banda, mas não é. É rock and roll, acento pop, um disco bem legal, vale a pena vocês conferirem. Spectra, essa aqui, foi até eu que fiz, falei com o BJ, vocês já podem ter acompanhado também, porque rolou uma live com o BJ já faz algum tempo, antes mesmo do Overload ser lançado aqui no Resenhando. Entrevista com Night Stinger, que foi com quem? Com Bento Melo. Essa não li ainda, também não curti muito o disco, enfim. É legal, mas não me disse muita coisa. Ominous, o Alírio Neto, vocalista novo do Xamã, no lugar do insubstituível André Matos. Por isso eu falei no lugar, porque ninguém substituiu o André Matos. Vamos passar aqui, acabou. Temos aqui a parte do portal, que são os destaques com QR Code para matérias e entrevistas que estão no site da Road Crew. Aí sim, entrevista com Adrian Smith para falar do Senjutsu, o novo do Iron Maiden, e uma matéria bem legal, escrita pelo Batalha, naquele mesmo esquema de matérias especiais que saem dentro da matéria da entrevista principal de capa da revista, ele falando de samurais no metal, bem legal, vale a pena você conferir quando for ler. Entrevista que eu fiz com a Tatiana, vocalista do Ginger, banda ucraniana simplesmente maravilhosa. Cara, essa banda é simplesmente espetacular, não tem muito o que falar. Assim, você gosta de metal extremo, com um pouquinho de metalcore, mas com muita coisa técnica de prog, até de jazz, os músicos são simplesmente brilhantes. Escute, o novo disco Wallflowers é simplesmente uma obra-prima, vai figurar fácil aí na lista de melhores do ano, acredito eu, pelo menos na minha vai entrar. Passando aqui mais um pouquinho, Hidden Tracks do Sacred Alien, coisas que só o Batalha consegue lembrar. Entrevista com Harakiri for the Sky, desconheço completamente. Entrevista com Knox Colby do Enforced. Cara, vale a pena você conferir a banda é bem legal, nova. O disco, o Kill Grid, que é o segundo álbum da banda, tentando situar você, se você curte Slayer e Sepultura, e se você é uma viúva do Sepultura com os Irmãos Cavaleira, os 2 juntos, escute Kill Grid, puta disco de thrash metal. Vamos lá, playlist com quem? Deixa eu ver aqui.
Sérgio Bailoff Borges, do... legal aqui, Headhunter DC. A idade é uma merda, vai chegando, você não vai conseguindo ler. Entrevista com a Sharon Denadel do Irving Temptation, banda que pra mim começou realmente a chamar a atenção a partir do Hydra. Eu curto muito mais essa parte deles experimental, bota um pouquinho eletrônico ali, um pouquinho mais pop, enfim. Acho bem legal, cara. O Resist, o disco anterior, o disco mais recente, né? Porque isso aqui é um EP, o Shed My Skin. Que descasso o Resist. Passando aqui, anúncio, collection com a Wendy Williams, feita pelo Batalha. Cara, tem aqui, eu tô até vendo aqui, o Commander of Chaos, tá entre os excelentes. Eu, no mínimo, eu colocaria como excelente também. Cara, tem uma música chamada Going Wild, que é um negócio simplesmente brilhante. Você tem que escutar e tem que conhecer o trabalho da saudosa Wendy Williams. E tem aqui também essa responsabilidade minha, tá aqui minha assinatura, entrevista com o Wendy Dio para falar do Rainbow in the Dark, a biografia oficial que ela e o Mick Wall terminaram. O Dio estava escrevendo quando ainda em vida. Enfim, a entrevista foi emocionante. O livro, a biografia foi lançada aqui no Brasil pela Estética Torta, que tem acreditado no Resenhando desde o início, um acabamento espetacular, capa dura, pintura trilateral. Também saiu a quadrinização do Holy Diver, que é fantástica e não é uma leitura para crianças, é uma leitura para adultos. Vale a pena você ir lá no site da Estética Torta e a Estética Torta adquirir o mais rápido possível. Enfim, foi uma bela entrevista. Foi uma bela entrevista. Tem alguns momentos até emocionantes da minha parte, da parte dela, falando, inclusive, quando eu perguntei para ela, quando um pouco antes do falecimento, quando o Dio já estava enfrentando problemas de saúde, o câncer, ele tinha colocado à venda o box chamado Tornado, que inclui o Killing the Dragon, o Evil Lord Divine Alive, e tem o Electra, um símbolo em papelzinho, em caixinha de envelope, mais alguns cards, algumas fotos. Parte desse box tinha sido vendido durante a turnê europeia, que acabou sendo interrompida, e a outra parte botou no site. Assim que botou no site, eu comprei, adquiri. Vem com um card escrito numerado, eram 1.500 cópias só, como eu falei, assinado pelo Dio, um certificado de autenticidade. E no invoice que veio dentro, veio escrito pelo Dio um agradecimento. Desculpa. Pessoal, nominal, enfim, o cara era muito foda. Eu perguntei pra ela se era realmente ele que tinha escrito isso. Eu mostrei pra ela na entrevista pro Zoom e ela falou que era. Que ele fez questão mesmo. Ele faleceu 2 meses depois, 2, 3 meses depois que eu recebi esse box. Enfim, ele fez questão de todo mundo que comprou dar uma dedicatória no invoice. Eu tenho guardado isso até hoje. Entrevista com Black Dahlia Murder. E vamos para as resenhas de CD. Senjutsu, do Iron Maiden, essa foi eu que escrevi. Se você está curioso, compra a revista, dá uma olhada lá, mas é basicamente o que eu falei num dos vídeos do canal sobre o álbum, a minha opinião, a opinião do Cláudio, a opinião do Jay. Um vídeo que eu vou repetir porque para mim a piada não perde a graça. Fez tia velha dar ataque de pelanca em canal no YouTube porque quer pousar de paladino da moralidade, jogar pra galera e não aceita a opinião dos outros. Cresça um pouquinho. Vamos lá. Passando o restante aqui, o novo EP do Sodom, que eu também não escutei. Mais alguma coisa aqui. O Pestilence, preciso ouvir o novo álbum do Pestilence, também não ouvi. Doom Crew Inc., novo álbum do Black Label Society. Tudo bem, eu já tinha curtido o Grimmest Hits, achei um disco legal, mas esse disco realmente me surpreendeu, até pelo fato de ser realmente uma banda gravando o álbum. O Dario Lorina gravou também as guitarras, não foram todas só gravadas pelo Zakk Wylde, e faz vários trading solos com o Zakk Wylde, até solos, sabe, dele realmente o disco é muito, muito legal e vale a pena você conferir. O que mais tem aqui? O Rage, que eu já não ouvi, o Rough Cut também não escutei, o novo álbum de covers do Extra Pell também não ouvi, o álbum do Alírio Neto também não ouvi. Galera, é difícil acompanhar, especialmente se você tem filho pequeno em casa. O Torn Arteries do Carcass, que eu gostei bastante, mas eu prefiro o Surgical Steel. O que mais aqui? Vamos passar. Enfim. A View from the Top of the World,
do Dream Theater. Saiu uma edição antes da entrevista com James Labrie. Na minha opinião, o melhor álbum do Dream Theater desde o Octavarium. E realmente disparado o melhor álbum desde que o Mike Portnoy saiu da banda, porque a banda para mim tinha perdido um pouco do seu mojo, digamos assim. O Mike Mangini é um monstro, mas esse disco realmente a banda... imagina você a banda pegando o que fez no Distance Over Time, esqueçam The Astonished, que é uma bosta, e me pegando muita coisa que eles fizeram no Awake, no Images and Words. É isso aqui, cara. Que disco sensacional. Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui que eu pelo menos tenha escutado. Só o Felipe Andreoli e o Resonance, que é realmente um baita disco para quem curte música instrumental muito bem tocada, fusion, prog, enfim, descasso. Um disco na altura do talento técnico do Felipe Andreoli. Vamos passar mais um pouquinho aqui, tá aí, ó. Entrevista com Bjorn Speed Street para falar do Aromantic 2, do Night Flyer Orchestra, álbum que tá ali, ó, na briga com o Hermitage do Muspel, para mim, como o melhor de 2021, fabuloso. You Belong to the Night, White Jeans, Burn For Me, cara, nossa, o disco é simplesmente brilhante. Essa banda é espetacular, as melhores coisas que surgiram na música dos anos 2010 para cá, apesar da banda ter surgido em 2007, o primeiro álbum só saiu em 2012, então vamos considerar assim. Não é a primeira vez que eu entrevisto o Bjorn Street, aliás, acho que provavelmente foi um dos caras que eu mais entrevistei na vida, umas 5, 6, 7 vezes já, e o cara é muito bom de papo. Foi via Zoom, entrevista divertida pra caramba, 4 páginas, vale a pena você conferir. E ouvir o Aromantic 2, maravilhoso o álbum. Entrevista com... Vou mostrar pra vocês o logo novamente aqui, a iluminação do ring light de repente está atrapalhando, foi aqui. Ah, Jesus, deixa eu ver aqui. Jesus não, nesse caso é Meu Pazuzu. Enfim, Great Vast Forest. Faz parte, né? É o charme dessas bandas, esse tipo de logo. City Angle, entrevista com Eagle Kill Talent. Eternal Idols do Dusty Hill, do ZZ Top. Charlie Watts. Não vou falar nada não. White Stones, cara, bandaça cara, fugiu o nome agora. Martin Mendes, baixista do Opeth, vale a pena você conferir, cara, porque o Dancing into Oblivion, o novo álbum, o segundo álbum da banda, é sensacional. Entrevista com o André Esquissa, do Sepultura, para falar do Sepulquarta. Uma das paradas bem legais que aconteceu durante a pandemia foi exatamente essas bandas fazerem várias lives e várias delas transformando as lives em álbum. Sepultura, Death Angel, Lacuna Coil, Épica, que mais? Lamb of God, eu não estou lembrado mais, teve mais alguma coisa, na verdade teve, eu que não estou lembrado agora, mas enfim, tem várias que fizeram isso é bem legal. Entrevista com Burning Witches, eu curto essa banda, apesar de não ser o estilo de música que eu curto muito, mas eu acho a banda bem legal. Classic Crew com William Shakespeare Hamlet. Para quem não sabe, esse álbum, quando lançou em 2001, Metal Nacional, uma iniciativa da Die Hard, deu uma realmente mexida pela quantidade de gente envolvida num projeto bem ambicioso, e o álbum é legal. Fire of Unknown Origin, do Blue Oyster Cult, e Worship Hymn, do Samael. Parte 2 da entrevista do Background do Candlemas, já falei na edição anterior, tem a parte 3. Vamos passar aqui. Headphones in Fury com Roberto Barros, guitarrista do Edu Falaschi, guitarrista do banda do Edu Falaschi e braço direito do Edu, né? Uma matéria aqui especial sobre o Led Zeppelin 4, Fireball do Deep Purple, Master of Reality do Black Sabbath. Enfim, tirando por quem escreveu, eu quando ler a revista vou pular isso aqui direto, até porque o que tem aqui você vai ler no Wikipedia. Vamos passar mais um pouquinho aqui, entrevista com o Sojourned, é esse o nome da banda? Galera, não sei, também tô sem paciência para poder ler aqui e ver que banda é essa. Tá aqui as 4 colunas de volta. Brotherhood, do Luiz César Pimentel, Look at Metal, do Vicentinho, Campo de Batalha. Do Batalha são as que vale a pena você dar uma conferida. E o Profile com Scott Rotherby, do Mordred. E vamos então para a edição 263, tá aqui, com uma matéria especial dos 30 anos do Black Album do Metallica. Vamos lá. Vamos passar um pouquinho aqui. Vamos direto, obviamente, para o cenário.
Icon of Sin, que é a banda do Rafael, aquele vocalista que ficou extremamente viralizou no YouTube com aqueles vídeos. E se o Bruce Dickinson cantasse da banda X, B, A, Y, Z, C, D e E. O disco é legal, não me pegou tanto assim, mas o disco é realmente muito bem feito. Dark Asylum não conheço. Brother Against Brother, que é um álbum bem bacana. Primeiro que assim, tem o Renan do Electric Mob, uma das bandas favoritas da casa, e o cara realmente, ele é um ET, é um alienígena, é assustador o que ele canta. Com o Nando, do Nando Fernandes, que já cantou no Hangar, enfim, que também é um baita vocalista. O disco é bem legal, vale a pena você conferir, um projeto da Frontiers, né? Segregatorium, No One Spoke, Jader Menossi, não conheço nenhum dos três, não ouvi nenhum dos três, mas ouvi falar muito bem do Jader Menossi. Organic Reaction, do Culto ao Coma, Ramatais, baita banda, The One, o primeiro disco deles é muito bom. West Hill, vamos ver aqui, vamos passando, aí tem aqui o portal, mais uma vez, matérias que saíram, estão no site lá com QR Code para você acessar. Tá aqui a matéria, apesar de eu não ter lido, não, como eu falei, não leio, não consigo ler as revistas, não consigo ler as edições, eu recebo, guardo. Essa matéria eu li. Provavelmente, eu estou falando provavelmente porque como eu não tenho lido, eu não posso falar, mas provavelmente é a coisa mais legal, a melhor matéria que o Valtemir já escreveu para Road Crew. Eu digo por quê? Porque eu li a matéria no Word antes até dela ser paginada, porque o Batalha pediu se eu poderia dar uma ajuda na revisão do texto. Baita matéria, vale muito a pena você dar realmente uma conferida. A entrevista com Evergrey, com Tom Angled, né, obviamente, só pode ser ele. Hidden Tracks com Rei Lagarto, entrevista com The Vintage Caravan, baita banda islandesa. Entrevista com At The Gates, vamos passando aqui rapidinho. Entrevista com Dino Casares, do Fear Factory. Bem legal o papo que eu bati com ele. O cara não tem mau tempo para responder e não tem papas na língua também quando tem que falar o que tem que falar, especialmente quando o assunto for o Burton C. Bell. Curioso? Dá um confere. Vamos passando mais aqui. Collection com Decide. Entrevista com Johnny Gioeli do Hardline. Também fiz por Zoom com ele e vou falar para você. Cara, é provavelmente um dos caras mais... falar provavelmente, né? Porque tem vários. Mas é um dos caras mais positivos e alto astral que eu já entrevistei. Incrível, realmente incrível. Entrevista com Nathan James e o Vini Cola, baixista brasileiro do Inglorious, falando sobre We Will Ride. O que mais eu posso falar do Inglorious, que é uma das minhas bandas favoritas recentes, dos anos 2010 para cá, e do Nathan James, que é, para mim, o melhor vocalista de rock surgido. Acabou de cair o Nick Six. Deixa eu botar ele aqui, depois eu guardo ele de volta. Acontece, galera. Vamos lá, o que eu posso falar? Onde eu tava? Nathan James. Para mim, o melhor vocalista de rock surgido nos anos 2010 para cá. Escutem o Will Ride. Maravilhoso. E o Heroine também, eu falei disso um pouquinho antes, né? Vamos lá, as resenhas de CD. Go Ahead and Die, a banda do Max Cavaleira com um dos filhos dele. Descasso. Night Flight Orchestra, o Aeromantic 2, foi o Batalha que fez a resenha, deu 9,5, concordo com ele. Tá aqui a resenha do Dancing into Oblivion, do Whitestone. Do White Stones, falei pra você, vale a pena, muito a pena conferir o álbum. With a Little Help from My Friends, do Toro. Essa foi eu que escrevi, disco ao vivo, mais um do Toro, legal pra caramba. Pra quem gosta especialmente, né? Não é o tipo de som que eu escuto toda hora, dessas bandas não é que eu curta mais. Mas eu Steve Lukather. Vai fazer o quê, cara? O cara é um monstro. E o A Better Dystopia, do Monster Magnet. Baita disco de covers, uma das bandas mais importantes do Stoner, na verdade um dos pilares do Stoner Rock. E caraca, que beleza, o Dave Windorf, tá aí, ó. A idade é uma bosta. Eu entrevistei o cara e não tava lembrando o nome do cara. Mas enfim, o líder do Monster Magnet, ele simplesmente escolheu covers completamente obscuros para fazer um baita disco que soa como Monster Magnet. Vale a pena você conferir. Passando mais um pouquinho aqui. Vou falar direto logo o que eu fiz, né? Tem aqui do que eu fiz não. Rapidinho só citar o que eu já ouvi. O Overload do Spectra, bem legal. O Sepulcrata do Sepultura, falou um pouquinho dele já em relação à entrevista.
O Symbol of Salvation Live do Armored Saint, você pega um dos maiores discos de história do heavy metal, tocado na íntegra ao vivo pela mesma formação que gravou há 30 anos. Enfim, maravilhoso, forte concorrente a um dos melhores álbuns ao vivo de 2021. Tem aqui o Em Quarentena do Azul Limão, banda que cheguei a ver no Circo Voador nos anos 80, quando eu era aborrecente ainda. E tem no vocal o camarada Renato Trevas, que tá do lado certo da história, fazendo contraponto. Vou ficar quieto aqui. Melhor ficar quieto. Vamos lá. Wallflowers do Ginger. Esse aí foi eu que escrevi, nota 9,5, então tá explicado porque eu falei antes que deve entrar na lista, pelo menos na minha lista de melhores do ano, que o disco é simplesmente maravilhoso. A faixa título Wallflower é uma das coisas mais bonitas que você vai ouvir esse ano, mesmo não sendo 100% uma música bonita, uma balada, não é. Mas no fim ela dá uma crescida. Escute, tá lá, plataforma de streaming, meu amigo, vai lá, escute o disco que é fabuloso. Que banda espetacular. War Within Me do Blaze Bayley. Essa foi eu que escrevi também. Cara, ficou divertido, né, falar mal do Blaze Bayley, especialmente porque ele realmente foi um erro a passagem dele no Iron Maiden. Não dá pra negar isso. Mas o cara solo tem ótimos trabalhos, músicas que funcionam pra voz dele. E esse último álbum solo dele, cara, porque já não é mais banda Blaze, é Blaze Bayley, é um baita disco de heavy metal, confiram. O que mais aqui? Vou passar rapidinho. Não, eu quero comentar isso aqui, cara. O Starman in the Grace of Rock and Roll, só porque é uma banda nitidamente inspirada pelo Kiss. Tá tocando ali. Vamos passando. Entrevista com Dee Snider. Entrevista com essa banda aqui de um logo que não dá pra entender. Vamos passar aqui. Entrevista com Temple of Void, deve ser isso também, porque o logo também é um pouquinho mais inteligível, mas não dá para entender direito o que é. A playlist com a Marielle Loyola do Vulcana, bem bacana isso aqui. Eternal Idols com John Lawton, entrevista com Artillery, entrevista com Evil Dead, entrevista com o mestre Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica. Essa eu queria até ter feito, mas para não bater em pé de birrinha nem nada, eu também já tinha feito a gente fez uma live maravilhosa com ele, mais um programa especial falando do Pandemia, para mim o disco nacional de 2021, o disco mais importante do metal nacional desde 2016. Entrevista com Paradise Lost, Classic Crew com Slow, Deep and Hard do Type O Negative, Minha Vida é Rock and Roll do Made in Brasil e Into the Wild do Uriah Heep. Primeira parte do background do Candlemas. Headphones in Fury com Renan Ronveran, com o brother Renan do Worshipper. Se você não escutou o Barren ainda, terceiro álbum do Worshipper, escute. Eu estou muito curioso para ver o que vem pela frente agora com a mudança de formação. Tá aqui, ó, a entrevista com o Dave Windolf, que eu fiz do Monster Magnet. Eu tinha esquecido o nome do cara há pouco tempo. Entrevista com o Joey Orchestra para falar do Running Games, segundo álbum do Joey Orchestra, 13. Terceira vez que eu entrevisto o cara. Essa entrevista ele também foi via Zoom com uma guitarra na mão, tocando algumas coisas. Essa parte legal é bem legal, né? Salve o Zoom, salve a tecnologia, salve a ciência também. Entrevista com o Labyrinth, as colunas, mais uma vez, vale a pena, das 4, não é perda de tempo. Perda de tempo é se você lesse uma delas. Nas outras 3 realmente é ganho de tempo, lendo o Pimentel, o Vicentim e o Batalha. E o Profile com Morten Veland, do Sirene, Mortemia e Tristania. Então vamos lá para a edição 261 da Road Crew. 261 não, 262, com o Edu Falaste na capa. Então vamos lá, dar aquela passada rápida, até porque ela já saiu, sei lá, não sei quanto tempo, desse esquema bimestral. Cenário com Corsos, Gestos Grosseiros, Hilly Die, Vazio, Electric Gypsy, participou da segunda edição do Resenhando Virtual Fest, baita banda de hard rock, Monolito Project, Pentral, Load, Injúria, Guilherme Costa. O portal Road Crew tem aqui, ó, até o QR Code para os shows virtuais do Nightwish que eu assisti a convite da Nuclear Blast. Eles aconteceram dia 28 e 29 de maio, então não saiu em CD nem em DVD, espero que saia, porque foram bem legais. A entrevista com o Edu Falaschi, mas se você quiser saber coisas mais legais até, assistam a entrevista que eu e o Jay fizemos com ele aqui no canal.
Vamos passando. Entrevista com Gojira, com o Joe. Cara, primeiro que o Fortitude é um baita disco. Essa entrevista eu pude acompanhar via Zoom, não foi eu que fiz, foi o Valtemir. E eu achei espetacular, espetacular ele já começar falando da PL 490, que é um dos passos do genocídio indígena perpetuado por esse governo nefasto, desse genocida miliciano corrupto que está na presidência. Sim, parabéns pro Gojira pela posição. Inclusive a música Amazônia diz muito sobre isso. Hidden Tracks com Deadringer, mais uma das que o Batalha desencava. Entrevista com Eminence. Entrevista com Bottom After Midnight, obviamente não com Alex Lyron, senão teria que ser através de psicografia. E um pôster. Aqui, ó. Enfim, precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Passando. Entrevista com o Jordan Rhodes para falar do Liquid Tension Experiment 3. Cara, que bom que a pandemia, pelo menos, a gente pegar o copo meio cheio, a pandemia proporcionou os caras voltarem a se encontrar, especialmente Portnoy. Já tinha se encontrado com o John Petrucci, obviamente, gravou o álbum solo do Petrucci, mas com o Jordan Rhodes e o Tony Levy para lançar esse descasso maravilhoso. Collection com a Lita Ford, esse também foi eu que fiz, assim como a entrevista com o Jordan Rhodes. Muito bom revisitar a carreira dela. Não foi tão bom assim ouvir o Wicked Wonderland de novo, que disco bosta, mas peguei o Black e coloquei entre os excelentes, porque é um disco extremamente injustiçado. Entrevista com Bob Jarson Beck, do Fates Warning, saiu em 2 páginas, cara, mas que papo bacana que eu tive com o cara, e o cara ficou realmente amarradaço, porque como o disco já tinha saído há algum tempo, o Long Day Good Night do Fates Warning, eu abordei outras coisas com ele, inclusive a maneira como ele toca a bateria open-handed, o fato dele tocar descalço, várias partes técnicas de bateria. O cara ficou enlouquecido falando sobre isso e foi uma baita entrevista. A parte dele de tocar música country, enfim, foi bem bacana. Entrevista com o André Ferro do Lacuna Coil. GGCD, tem aqui o Fortitude do Gojira, várias outras coisas. Nessa aqui, se eu não me engano, eu fiz uma edição, uma só, que foi o Sermons of the Sinner do Cake Priest, que eu esperava muito mais, cara. Assim, realmente eu tava com a junção do Cake Downing com o Tim Reaper Owens, porque eu curto muito os 2 álbuns do Judas com o Reaper, tanto o Jugulator como o Demolition, e eu fiquei decepcionado porque eu esperava muito mais. Tem uns bons momentos aqui e ali, mas muito aquém do que eu esperava. Vamos passar. Tem a resenha do Pandemia do Oceano Atlântico, a nota está errada, não era para ser 9,5, era para ser 10. Mas enfim, eu sou implicante mesmo, pode falar. A entrevista com Satyricon, implicante com razão. Entrevista com Ain Herger. Entrevista com Jeff Tate para falar do segundo álbum do Ciro, do Livion, o Relentless. E uma história legal a respeito dessa entrevista foi que tudo agendado, marcado, liguei na hora pro celular dele. Ele não sabia da entrevista, não tinha sido avisado. Estava tendo uma festa na casa do cara, mas o Tate, até para as perguntas difíceis, ele responde, ele nunca é grosseiro, nunca revida, pelo menos comigo foi assim, das vezes que eu entrevistei, eu fiz algumas perguntas meio não, né, apertando 100%, ele falou, não, tá na boa, vamos embora lá, saiu, se isolou um pouquinho e fez a entrevista comigo na boa. Isso aí tem que tirar o chapéu pro cara. Playlist, perdão, com o Jam Pato do Project 46, Eterno Idol com Lars Gora Petrov, entrevista com Firewind, não é o Firewind, entrevista com Powerwolf, entrevista com Flotsam Jetson, com o Michael, foi com o Michael Alberts, não foi com o Eric A.K. não, mas vamos lá. Classic Crew com Puritanical Euphoric Misanthropia do Dimmu Borgir, Screw It do Danger e o Unto the Locust do Machine Head. Última parte do background do Mother Hoople, não posso deixar de não ler. Headphones and Fury com Alberto Curry do Aquaria, entrevista com The Flower Kings, entrevista com Suzy 4 para falar do The Devil in Me. Essa foi eu que fiz, um disco muito legal. Agora tem uma parada bem bacana, eu vou mostrar aqui para vocês, tentar destacar, ó. Durante a entrevista a gente falou do documentário Suzy Q dela. Para quem não sabe, essa mulher, ela abriu as portas para as mulheres no rock and roll. Ela foi a primeira mulher a liderar e tocar um instrumento numa banda de rock, cantar também, enfim, ela abriu as portas completamente para as mulheres. E no meio da entrevista, a gente comentando que falou do documentário.
Eu não tinha um documentário, nunca tinha assistido. Ela pegou meu endereço e mandou o documentário para mim, o DVD com dedicatória. Sensacional isso, realmente muito, mas muito legal. Depois da Suzy 4, já chegando ao finzinho da revista, tem uma banda texana de death metal que estreia com o álbum Crypt of Ice, cujo nome é esse aqui, ó. O inverno está chegando, não é Game of Thrones, mas também não estou com preguiça de ler aqui, vamos agilizar, dar a corrida, porque esse Mega Drops pode até ficar cansativo. Mas enfim, vamos lá, tá aqui, ó. As 4 colunas para terminar, mais uma vez, vale a dica, lê as colunas do Batalha, do Vicentim e do Pimentel, a outra não percam seu tempo. E o profile com Timo Rotten do Oceans. Fim da edição 2002, fim dessas 4 últimas edições da Road Crew aqui nesse Mega Drops. Então é isso. Se você que chegou aqui até agora ainda não se inscreveu no canal, depois daquelas dicas lá no iniciozinho, daquele pedido, de repente você, pô, vou esperar a quantidade de groselha que esse cara vai falar aí. Mas se a groselha estava geladinha nesse verão infernal do Brasil, se você mora no Rio de Janeiro ainda, pior. Tava no ponto, bem adoçada, então vamos lá, tá no smartphone aí, tá vendo na horizontal, né? Que é o certo, mas vira rapidinho aí na vertical, clica, se inscreve, tá no PC, canto inferior direito da tela, é só você clicar, se inscrever também. Resenha também tá nas redes sociais, não se esqueça. Vamos lá, é só você curtir a página no Facebook, seguir lá no Instagram e também seguir no Twitter. As 3 plataformas com conteúdos diferentes, conteúdos feitos por mim, pelo Cláudio e pelo Jay, e cada vez mais pelo Cláudio e pelo Jay. Quem acompanha o canal sabe que eu informei lá atrás, já há uns bons meses, que eu estava me afastando das gravações para poder cuidar de vários aspectos da minha vida, tanto pessoal quanto particular, tanto pessoal quanto profissional, mas ainda tem algumas coisas a cumprir. Na verdade, cumprir não, porque acaba tendo uma conotação, acaba denotando que é uma obrigação e não é uma obrigação. Mas esse é um dos vídeos da Road Crew, tem outro muito em breve aí, muito em breve mesmo, que são dos livros da Estética Torta, que acredito no trabalho do Resenhando desde o início, quando ainda era um site, nem canal no YouTube. E também a Shinigami Records, chegaram coisas bem legais que eu ouvi, fiz anotações, alguns vídeos eu vou ter que dar uma garibada, regravar até para poder atualizar, porque não ficaram legais, como esse, porque já estava completamente defasado. Então é isso, aquela contagem regressiva, eu gostaria de ter feito isso, que isso tivesse acontecido há mais tempo, para que o Resenha entrasse em 2021 aí, zerado, completamente numa nova fase com o Jay e com o Cláudio, que já teve vídeo deles, vai ter mais aí que eles gravaram nesse fim de ano. Enfim, continuem com a gente, aguardem, porque vem muita coisa legal pela frente. Não vou aparecer mais, mas vou estar aí acompanhando também, porque afinal, pai que é bom, né? Nunca abandona o filho. E eu queria aproveitar também, realmente para encerrar, dedicando esse episódio a um dos meus grandes ídolos na música, desde que eu ouvi uma música chamada The Powers That Be, no programa Guitarras da Fluminense nos anos 80. Era a nova música, uma música do novo álbum, terceiro e novo álbum do Metal Church, Blessing in Disguise, com um novo vocalista, então o novo vocalista Mike Howe, que hoje infelizmente é o ex-vocalista do Metal Church. E enfim, um 2020 aí que deixou mais esse baque, um 2021 aí que deixou mais esse baque pessoalmente para mim, que perdi um dos meus grandes ídolos da música, alguém que eu tive o privilégio de entrevistar algumas vezes, inclusive pessoalmente, e depois de uma entrevista pessoal, ficar batendo papo, o cara contar para vocês que no Monsters of Rock Cruise de fevereiro de 2016, depois do primeiro show do Metal Church no Pool Deck, eu entrevistei tanto o Mike Howe quanto o Kurt Vanderhoof, fiz um blind ear com o Mike Howe, a gente ficou papeando, e no dia seguinte teve o segundo show no local menor dentro do navio, no Spinnaker Lounge, e eu tava lá na cara do palco, cantando tudo, eu amo Metal Church, e o cara interagindo comigo, o Kurt Vanderhoof me dando palheta, enfim, algumas coisas bem legais. Quando acabou o show, eu tô indo embora. Ouço alguém me chamar pelo nome.
E era o Howie. Agradecendo e perguntando se eu tinha curtido o show. E apertou a mão, deu um abraço e ficou batendo papo. E o Daniel Dutra, na época, com 43 anos, virou adolescente de 15 anos de novo. Quando escutou aquele cara cantar pela primeira vez. Desculpa, galera, mas é isso. Mike Howie, isso é pra você.